Olá, pessoal. Gerson convida mais um episódio aqui do nosso podcast, aqui através do YouTube, através das nossas redes sociais. E com alegria que hoje nós estamos recebendo aqui uma convidada muito especial, pioneira aqui de Goiuerê, uma pessoa empreendedora, uma pessoa que tem uma vida e tem uma história aqui em Goiuerê maravilhosa que nós vamos saber hoje, aqui através do nosso Gerson Convida. Alaide Martins dos Santos, família então tradicional aqui de Goiuerê, proprietária durante muitos anos da Floricultura São Paulo. Laide, é um prazer. Tudo de bom com você? Obrigado, Gerson. Bom dia. Eu sinto feliz desse teu convite, de eu estar aqui frente a frente com você. Muito bem, Laide. É um prazer recebê-la aqui. Vamos contar um pouco dessas histórias, né? Você é nascida na Bahia, é isso? Isso, Chiqué. Jequié, lá na Bahia. E faz muito tempo que veio para Goiuerê, Laide? Nós chegamos aqui em 52. 1952, faz um bom tempo, né? Veio direto lá de Jequié para Goiuerê? Direto de Chiqué. Ah, legal. E era uma família grande. Eu lembro da família da Laide, do pai da Laide, dos irmãos da Laide. Quantos que eram nessa família, Laide? Nós éramos em 8. Tudo aqui em Guerê. Tudo aqui em Goiuerê, É, 8 irmãos. Fala é, para mim lá, lembra lá o nome deles lá. Vamos ver se você lembra de todos aí. você lembra. A mais velha era a senhorinha. Senhorinha. Nós viemos para cá através do meu cunhado, que veio primeiro trabalhar na fazenda São Luís Reis. E como ele gostou do trabalho, né, ele já falou para o meu pai, mandou carta que chegava depois de um mês, né? Demorava muitas cartas naquela época, né? Aí vende tudo que tem lá e vem para cá. É tão engraçado, até no meu livro está isso. Ele falava assim, a gente planta aqui uma latinha de leite condensado, de feijão, a gente colhe 3, 4 sacos. Daí papai já, na hora, já vendeu o sítio lá, né? E já arrumou a mudança. Veio para cá com 8 filhos, o seu pai? É, um mais velho já estava com meu cunhado aqui, Certo. sabe? Daí os outros vieram todos, e tinha um que estava em Espírito Santo. Depois ele veio também. Aí, e você não quer saber de que nós viemos? Vá, é bom saber, né? Do que você veio de lá. Você e sua família vieram lá da Bahia, de Jequié Não para só Goiânia. nossa família, mas mais família, Mais porque famílias, né? é aquele tempo derrubar os mato, plantar café, né? E aonde eles iam buscar o povo? Do norte, né? Viemos de Pau de Arara. Pau de Arara. Uma viagem que deve ter demorado alguns dias, né, Laide? 8 dias nós gastamos. 8 dias lá De da Bahia, Jequié a chegar na fazenda São Luís Reis. Fazenda São Luís Reis aqui, né? Uma fazenda que hoje está no município de Quarto Centenário, né? Quase Está no centenário município isso, de né? Quarto Centenário. E daqui lá na fazenda era tudo mata. Tudo mato. Tinha carreador, né, que fala. A gente ia por meio dos carreadores, meio das matas, assim, né? E chegar até a fazenda São Luís Reis. Lá tinha as colônias, as casas, né? Casinha de palmito, né, sabe? E nós chegamos ali. Imagine, criança no mato daquele, mosquito, nós só chorava. E minha mãe chorava também, porque a gente saiu de uma cidade, né? E, meu Deus do céu, e aí? Foi passando o tempo, plantando café, depois tinha uns que já dava tempo para colher, né? Esse maior. E o pessoal começou a derrubar o mato. E 3 pessoas morreram. Teve um que era do nosso grupo, né? Do grupo de vocês que nessa derrubada da mata Derrubada, acabou né? Eles perdendo a derrubavam vida. com, acho que era machado, Machado, né? né? E depois, quando ele derrubou o mato, um moço novo, casado novo, morava vizinho de nós. Aí o pau, a peroba, né? Caiu em cima do lugar onde ele estava cortando, né? Caiu e ele estava ao lado,
veio e bateu aqui no estômago. Perdeu a vida lá Na hora, derrubando, então, o mato para derrubando começar o aqui a mato, perdeu a Fazenda São vida. Luís Reis, né? E- 8 irmãos. Depois, passado um tempo, a Laide veio para a cidade. É, Veio para Goiuri. e daí houve, assim, porque tinha geada, né, todo ano, né? Eles faziam, punha fogo, eu não sei, porque a gente era criança, mas é curiosidade, a gente ia ver como é que, né? Mas daí, quando foi em 1954, eu nunca esqueço, o dia que morreu Getúlio Vargas. Dia que morreu o presidente Deu da uma República. geada que acabou com tudo. O café era verde, ficou tudo preto. Aí tinha o quê? Cortar tudo para plantar de novo. E o que o fazendeiro viu? Não tem condições. Né? Vamos pensar em outras lavouras e vocês estão dispensados. Dispensados. Não era assim, vou pagar, tá? Não, dispensado. E foi aonde estava abrindo o Goiurê, né? Meus irmãos já vieram, papai também. E foi assim, nós compramos uma data, descendo ali a rua da igreja, lá embaixo, meu pai. E depois derrubou o mato, que era muita mata, e ele fez como é que se diz, a fazenda dele. Plantava feijão, plantava arroz, plantava café, não. Algodão, tinha começado o tempo de algodão, né? E nós também se divertia ali, né? E a minha irmã, a Anaí, ela nem ficou na fazenda lá com nós. Ela trabalhava com o Dário Moreira de Castilho. Eles tinham um hotel ali onde hoje é em frente da Caixa. Caixa Econômica, na esquina ali da Isso, Caixa na Econômica. esquina. Dali até na outra esquina era deles. Então, minha irmã veio trabalhar com eles. E minha irmã costurava, ela começou a costurar as roupas do hotel. Muito caprichosa ela, né? Aí depois nós vimos para cá. Aí meu irmão logo comprou ali onde é a Rádio Guerê, era nosso. Aí ele comprou, fez uma lojinha na frente para costurar e vender aviamento. E no fundo, uma meia água, aí eu e minha irmã morava lá. E minha irmã começou a costurar. Aquilo ali foi Naquela época, né, Laide, lá nos anos 50, 60, não tinha roupa pronta, né? O pessoal Não, Jéssica, tinha não que levar tinha. tudo para a Não tinha, costureira, não então tinha. tinha trabalho E para alfaiate. o Daí meu alfaiate, irmão entrou na alfaiataria. alfaiataria, né? Eu acho que, eu não sei, até no meu livro tem na turma de alfaiate, tudo de terno. E interessante, naquele tempo era tudo mato, né? Mas como eu não tinha roupa para comprar, eles compravam o tecido, já mandava fazer o paletó, fazer o terno. Fazer o terno completo. Tinha aquelas festas da igreja, né? Que tinha, assim, contínuo, né? Não era uma vez por ano. Às vezes tinha 2, 3 festas de igreja por ano, né? Mas daí a gente ia todo mundo impecável. Olha aí, né? E as costureiras ganhavam dinheiro, gente. E a minha Trabalhava, irmã, né? nós costurava dia e noite. Dia e noite. Muita gente também, né, Laide? Hein? Tinha muita gente aqui. Nossa, e aí depois tinha o armazém do seu Joaquim Razore, né? Era o maior armazém que tinha, e tinha aquele caminhão grande, né? Então vinha gente de todo lado. No sábado aqui e domingo, era mais ou menos umas 70, 80 pessoas no decorrer da semana para fazer certo. compra. Laide, eu lembro muito da Laide Martins dos Santos, porque meus pais, né, participavam da igreja e a Laide Martins dos Santos também participava. Como é que foi a sua participação na igreja lá, com a minha família, com tantas pessoas que são pioneiras aqui, Laide? Quando nós chegamos aqui, sempre a gente católica, né? E a mamãe já foi convidada para o apostolado, né? E depois daí trabalhar na igreja. Era o primeiro padre José. Então tinha que fazer as quermesses para poder conseguir dinheiro para fazer a capela, né? A paróquia, né? Que não era mais capela.
assistimos a primeira missa. A primeira missa eles foram pegar a prenda lá na fazenda, nós estávamos na fazenda ainda. E então depois nós viemos para a festa. Todo mundo do caminhão do pai do João Apolônio. Ah, o pai do seu João Apolônio. Ele que fazia a linha, né? E os polacos também fazia. E tinha também uma jardineira, que é jardineira pequena. Vinha, e nós, as crianças tinham um negócio em cima da jardineira. Eu lembro muito bem que eu vim duas vezes em cima da jardineira, segurando. Lá da região do Fontoura, né? E vinha para a festa. E vinha para a festa aqui em Goiânia. Ficava o dia todo, e à tardezinha a gente ia embora. Mas depois daí, quando nós mudamos para cá, daí já era mais tranquilo, porque nós tínhamos a casa, o povo, assim, as senhoras do apostolado, muito querida, de repente já começou amizade com a gente, sabe? Tinha um senhor muito conhecido, que agora esqueci o nome. Muito dado da igreja, né? E nós começamos a trabalhar na igreja, sabe? Aí já veio o padre Luiz, já abriu a Piunião de Filha de Maria, daí já começamos a trabalhar, eu era presidente, né? E fazia tudo que ele sabia. Tá certo. Laide, você falou de uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial e eu vivi muito tempo com ele, fui coroinha do padre Luiz. O padre Luiz foi realmente uma pessoa que fez história aqui em Goiânia, não é isso, Alaide? Alaide Martins dos Santos, eu sinto muito o nome do padre Luiz não ser elevado aqui em Berê. Porque aquele homem fez, porque aquele homem brigou, ele brigou. Ele não era... E aquele homem teve gente, não vou falar quem, mas foi na casa dele de revólver para matar ele. Porque ele não deixava passar nada. Ele ia mesmo, estava faltando, precisava de quê? Da Coagel, ele foi lá. A PAI, ele trouxe. O sindicato, ele trouxe. Gente, ele ia para Brasília. Daí, passado um tempo, chegava. E os prefeitos, lógico, não gostavam dele. Porque ele ultrapassava os prefeitos. Mas foi vantagem. Vantagem para Guerê, vantagem para o povo, né? Então, não tem dizer que tinha raiva dele porque ele fez isso, não, porque ele fez pela humanidade. O padre Luiz, ele era, vamos dizer assim, num termo bastante popular, era fuçador. Ele ia atrás, realmente, daquilo que a cidade precisava, né, Laide? Ele via. E, antes disso, quando ele chegou, ele tinha um convênio com a Alemanha. E quase todo mês vinha um contêiner da Alemanha de mercadoria para nós aqui na paróquia. É coisa de a gente ver assim, daí chegava em São Paulo. E como que fazia? Ele pegava um jipão que ele tinha, né? E ia para São Paulo buscar essa mercadoria. Para quê? Para dar. Era leite, roupa, manteiga, coisa assim de primeiro, sabe? E a gente ia lá, a gente ficava dividindo. Para fulano, ia para o sítio, dividir. É uma coisa muito linda, já vi. O padre Luiz de Pauli foi um santo homem, né? E eu lembro também de uma situação do padre Luiz, eu queria que você contasse para quem nos acompanha. O padre Luiz tinha um trabalho que ele se fazia até de médico e curou muita gente aqui, né, Laide? Tinha problema da visão, por exemplo, o padre Luiz acho que fazia até cirurgia na casa paroquial. Sim. É isso, Laide? Que ele ficou preso na China, né? E lá ele não era padre, mas não poderia exercer a missão dele de padre lá, né? Então ficou preso, judiado de todo tipo, sabe? E então ele falava para as senhorinhas que fosse lá, que levasse um pedacinho de pão para ele celebrar a missa. Aí aquela chinesa, que era católica, levava os pedacinhos de pão, um pão, dois, meio escondidinho, e dava para ele. Ali ele consagrava e benzia o pão e dava para elas, né? Escondido, não podia. E daí tinha uma que chegou e disse que falou para ele, eu estou com meus olhos, olha como é que está aqui. Daí disse que ele falou assim, fica quieta, mas
eu vou operar. Aí ele mudou, dizer de ser padre, ele era oculista, que ele operava. E ele nunca pegou numa agulha, nada para operar as vistas. E ele começou a operar. Operava as pessoas assim, e daí elas iam para casa, depois de 8 dias voltava, sabe? E ele fazia o curativo e disse que era só por Deus. Só por Deus, Porque né? ele nunca mexeu com isso, né? Um padre, né? Aí aqui ele começou a operar. Eu lembro que muitas vezes ele falava, vem aqui, menina. Aí o que foi, padre? Ele falou assim, vem me ajudar a operar aqui. Eu falei, padre, eu não aguento. Vem aqui. Daí eu ia, pegava uma vasilhinha assim de alumínio, né? E tinha aqueles ferrinhos lá, aquelas coisinhas de cortar ali dentro. Às vezes até precisava lavar, mas ele não lavava. Aí eu falei, padre, mas isso aqui... Aí ele falava, eu pegava, regalava o olho do homem, da pessoa, né? E cortava, Gerson. Saía aquele sangue. Eu dizia, ai, Ah, não. Eu virava o rosto, sabe? Ele falava assim, fica quieta, menina. Você não vai aguentar, vai aguentar até o fim. E gritava ainda, né? tá certo. Daí eu sei que no fim ele conseguia. Gerson, você ia embora, voltava de 8 dias, não tinha mais nada. Eu lembro desses fatos, assim, como eu disse, eu fui coroinha do Padre Luiz, né? Então eu tenho que lembrar um pouco dessas histórias também. Laide, vamos falar de um outro lado da Laide, né? Você falando do Padre Luiz, falando da sua vida como do apostolado da oração, sempre na igreja, esse lado cristão da Laide muita gente sabe. Agora vamos falar do lado empreendedora, né? Você teve um determinado momento da vida que se juntou a dois sócios, que eu também lembro bem, a Laurita, que está aqui em Goiânia até hoje, né? E o Luiz Aparecido dos Santos, que era o regente do coral, e você, junto com os dois, fundaram a primeira floricultura aqui de Goiânia. Como é que foi essa sociedade aí para trazer a floricultura? E a primeira floricultura da cidade, né, Laide? Olha, Gerson, eu trabalhava direto na igreja. Direto, né? Precisava catequista, chegavam os mortos na igreja, porque pessoa que passava, que morria, ficava indo na casa, né, que não tinha ainda funerária, e passava lá para fazer a benção final. E quantas vezes o padre, a Florinda, né, a Florinda fazia também, mas daí ela falava assim, eu não posso, vai lá fazer. E eu tinha que ir fazer a benção, tudo. Eu tinha o livro, tudo certinho, né? Eu lembro muito bem que eu fui num senhor bem conhecido, né? Aí eu não sabia. Aí quando eles abriu, eu tinha medo, mas eles abriram o caixão, eu não ia falar nada. Eu falei, tudo bem, eu vou benzer, mesmo tremendo. Aí ele falou assim, eu falei, quem é sua? A minha mãe. Até hoje, Gerson, eu não esqueço. Eu falei, em vez de eu ir falar meus pesos, eu falei, meus parabéns. Ali na hora ali emocionada, né, Estou com aquela emocionada, oração sabe? ali diante Então, do isso tudo eu defunto. fazia, sabe? Mas gratuitamente. Nunca fui registrada da paróquia aqui de Guerê para dizer assim, trabalho pela paróquia. Não, Certo, um trabalho voluntário, né? Voluntário, porque meus irmãos ajudavam em casa, sabe? Papai também tinha a aposentadoria dele, dava para a gente, né? Depois que minha mãe morreu, né? Aí eu E a falei que floricultura, como é que nasceu aí não, a então. E aí floricultura? eu ficava sem trabalho. Daí eu comecei a pensar comigo mesmo. Aí o padre me levou eu lá para o pensionato, que as irmãs foram embora, né? Daí ele falou, vai lá, põe um pensionato, tem tanta moça que vem de fora, né? E foi uma coisa assim, abri no dia, passado um mês, eu estava com 10 moças já. E foi, eu acho que uns 10 anos, isso aí, né? Uns 10 Mas anos você teve o pensionato, né? pensionato, mas Pensionato. para a igreja, né? Certo. Eu comia tudo, aí eu e meu pai, né? Mas quando somava tudo que sobrava, era para a Era da igreja, igreja. tá? Nunca ficava com nada. Daí eu comecei a pensar,
Eu falei, eu preciso de um trabalho. Meu Deus, o que é que eu faço, né? Mas nem, não com ninguém. Na igreja eu não falava, só falava em oração comigo e Deus, né? E foi passando tempo, né? E eu vinha, tinha missa todo dia, eu vinha. Falar, ai, Jesus, tenho dó, tenho dó. De repente, um dia chegou lá em casa, eu ia para Mariápolis, que eu frequentava, né? E eu trazia aqueles mensaginha, cartãozinho, né? Livros de Mas eu mensagem, né? vendia, né? Vendia em casa. Aí foi uma pessoa que foi lá em casa, parece que foi o Luiz mesmo. Falou, Laíde, por que você não põe uma loja? Põe uma loja de mensagem, Laíde. Eu falei, ah, é mesmo. Aí eu fiquei assim, né? Daí falei com as irmãs Paulina, né? Ela falou, o que você precisar, a gente leva. Aí eu saí um dia na rua, né? E vi um lugarzinho lá, na Tiradentes, na portinha lá. Cheguei e falei com o senhor. Ele falou assim, não, tá, era uma quitanda, mas acabou, agora tá para alugar, um japonês. Eu falei, ah, deixa para mim. E falou, tá bom. Daí foi onde eu chamei a Laurita e o Luiz, vamos abrir junto? Porque eu não tenho dinheiro para abrir. Ela falou, então vamos. Nós abrimos, né? Floricultura São Paulo. É, a floricultura. Daí eu lembrei, a mensagem era a época assim do Padre Zezinho. Nossa, os CDs eu vendia assim numa hora. Chegava o CD das Paulinas, né? Mas o povo, aquelas radiolonas assim, sabe? Tocava, rodando. Mas eu vendia. Daí eu falei, ah, a floricultura também, né? Daí eu abri a floricultura, falei para a Luísa, falei, vamos sim. E quando eu pensei de abrir a floricultura, teve uma pessoa de Gurê, alta sociedade, ele falou, aí eu vou te dar um conselho. Falei, e o que, doutor? É o doutor. Ele falou assim, não abre floricultura aqui. Você, aqui é um mato, Laído, como é que você vai vender flores aqui? O pessoal não é acostumado. Eu falei, ah, é? Deixa eu abrir? Eu vou abrir, sim. E daí abri. As Foi. oportunidades aparecem, né, Laide? Você falando assim de... Ah, não, teve uma pessoa que não incentivou, pelo contrário, né? Desestimulou você a abrir o negócio. Mas aquele momento, né? E nessa época que você abriu, era um momento onde tinha muitos casamentos, né? Eu acho que na igreja devia ter lá, cada sábado, 10 casamentos. Conta um pouquinho dessa história, como é que você vivia esse momento, porque além de vender ali os livros do Padre Zezinho, né, os livros de mensagem, os CDs, você também tinha essa questão de preparar as igrejas aí para os casamentos. Havia muito casamento naquela época, né, Laide? Nossa, era assim, os casamentos, sábado, que o padre Luiz, ele tinha muitas missas, porque é muitas capelas, né? Não tinha, que nem aqui, tem 3 paróquias agora, né? Mas não era assim. Aí eu peguei e falei assim, ah, vou abrir a floricultura também, né? Daí fomos, aí começou casamento. Falei, gente do céu. E eu não tinha dinheiro para comprar o tapete. E eu falei, o que que eu faço? Falei, São Maringá. Irmã, será que eu ia ir na floricultura? Elas alugam para mim o tapete. Ela fala, aí, vem aqui, eu te dou uma forcinha. Daí eu fui em Maringá, de ônibus, né? Aí fui lá, fui na floricultura, falei, eu preciso dos tapetes. Eu tenho floricultura, mas eu não tenho ainda, não comprei. Sim, nós alugamos. Mas e para buscar? Eu falei, ah, você não manda pelo ônibus? Ela falou, dá para mandar. Aí, olha, hoje eu estava pensando isso, Jéssica, como que veio na minha cabeça sozinha? Isso aí, eu falava mais com o Luiz, porque a Laurita ela estudava fora, né, em Morama. Não tinha muito tempo. Eu sei que no fim conseguia. E olha, casamento, Jéssica, eu arrumava aqui a nossa, Rancho Alegre, Boa Esperança, aqui, Janiópolis. Janiópolis. 4, teve um dia de sábado que eu aluguei 4. Eu pegava os carros, né? Fazia os arranjos e mandava, cada lugar mandava uma das meninas e com pessoas que... Mas eu tinha feito todos os arranjos. Eu fazia de noite, né? Mas eu fazia. As Muito meninas... trabalho numa atividade que certamente você
administrava e que tinha pessoa que não acreditava. Não Mas a acredito. floricultura durou 45 anos, é isso? Mas olha, mas depois, Gerson, olha, e recebia dinheiro, viu? Eu não tinha muito cargo para cobrar, né? Mas eu pedia para as floriculturas de fora, que eu fui lá, elas me ensinavam a fazer os arranjos, né? Daí ela me ensinou, ó, você cobra assim, assim, assim. Falei, tá bom. E não tinha aquela floral. Pois tem, faça para nós. Nós ia buscar gila, indo para a aldeia. Tá certo, tinha que montar tudo Fazia manualmente, tudo né? aqueles coisas de Falando em barro. floricultura, Laide, eu também estou lembrando aqui de um momento que durou e deve ter durado uns 3, 4 anos, do Feliz Aniversário. Eu sei que você fazia a entrega de flores e o Gerson de Brito ia na casa das pessoas entregar lá as flores, né, Laide? Mas, olha, essa aqui dali, eu estava em casa um dia, na loja, eu pensei em entregar flores. Aí eu liguei na rádio. Quando eu liguei, acho que foi você que atendeu. E eu falei, vamos fazer isso, isso. E daí você falou assim, vamos pensar, vou falar aqui. Aí eu sei que combinou e começou a entregar flores. Foi um sucesso, viu? Muita gente tem até hoje fotografia que fez naquela época, né, Tem. Laide? É 1995, Porque eu abri a 96, né? floricultura em 1981. Sabe? 81 eu abri. E depois, passados uns anos, né, que nós surgiu essa ideia, né? E foi muito. Gerson, vou falar de uma coisa. Até meus irmãos sabiam, né, coitados. Eu ganhei dinheiro. Nossa, eu ficava assim, não de roubo, mas assim do Tanto trabalho trabalho que a gente do fazia, né? trabalho, sabe? E começou um movimento tão grande da floricultura. Eu abri a floricultura em março. Quando foi março, abril, maio, era o Dia das Mães. Meu Deus do céu. Mas aquilo era. Eu pegava de 200, 300 dúzias de rosas. Saía tudo. Tudo, tudo, tudo. E as meninas ficavam loucas. Floricultura São Paulo, gente. Durou 45 anos aqui em Guerreiro. A Laide estava lá à frente. Tinha o Luiz, tinha a Laurita, depois saíram da sociedade. O Luiz foi para Cascavel, a Laurita foi ser professora, Foi. diretora de escola. E a Laide tocou esse projeto aí por muitos anos. Uma outra situação que você falou também, Laide, que eu acho bacana, que eu lembro bem, é do pensionato. Tem muitas histórias no pensionato que mulheres vinham trabalhar em Goiânia, serem professoras, trabalharem no fórum. Até juíza passou pelo teu pensionato, Pode não foi? falar, uma boa da juíza. Então, Gerson, foi assim, uma coisa. Nossa, como foi bom aquilo ali, sabe? Até hoje, eu ainda tenho meninas que moram longe, né? Ou está nos Estados Unidos. Ainda lembra de mim, às vezes né, liga para mim. Liga não, passa mensagem, né? Então a gente tem um contato muito grande com essas meninas. Foi mais ou menos 345 pessoas. Que passou pelo pensionato. Fez Moraram pensionato. algum tempo no Era mulher, pensionato. só não era homem, mas mulher, senhoras casadas, professora, as do Banco do Brasil, todas iam. Depois foi as duas juízas, o promotor fazia refeição lá também. Nossa, era uma casa assim, aberta, Tá certo. sabe? Laide, esse pensionato também acho que te deu um presente. Foi lá que estava a juíza que indicou para você adotar o Moisés, é isso? Realmente. Jefferson, eu sempre falo, a minha vida é só de graça. Eu fico boba. Foi tanta graça que Deus está me dando, me deu e está me dando, que 8 irmãos, 9, ele levou tudo e eu estou aqui. E cabeça firme. Não sou de cabeça. Eu não lembro mais, eu lembro tudo. Que bacana, Tudo. que Eu lembro bacana. até de você, Gerson. Que é da tua casa, dos teus pais, ela ali onde era a clínica hoje, Na do 19 de agosto ali. doutor, assim, compridinha, né? Eu lembro como é que era. E eu tinha um pensionato. Aí você também muito ativo. Eu vi que o padre Luiz chegou lá cedo. 6 horas ele falava na rádio, né? Aí ele chegou lá na casa dos teus pais.
conversando. E eu fiquei curiosa, não tinha celular para fofocar. Aí eu falei O que assim... o padre foi fazer lá na casa do seu João que de que eu, Brito? que foi? Ah, não aguentei. Eu pus o café na mesa, daí, ô Maria, o que está acontecendo? Tá doente alguém aí? Não, Laíde, ele foi chamar o Gerson trabalhar na rádio. É, Eu falei, meu Deus do céu, ai que bom, Maria. Nossa, aquilo ali foi a maior alegria. eu Porque eu arrumei, não arrumei igreja porque não arrumava, mas a Maria, a tua mãe, se vestiu de noiva na minha casa, na casa, na nossa casa. olha aí, gente, a Oh, Laíde está eu sei, contando história aqui do casamento da minha mãe, hein? você nem pensava de você vir ao mundo, É, tá Gerson. certo. E outra coisa também que eu tive no pensionato, que todo mundo sabe, né? Foi naquele roubo do Banco do Brasil. Eu consegui não, eu fiquei com tudo aquilo na minha casa. Era duas juízas, o promotor e o juiz que vinha de fora. E o padre Marcelino e a irmã. Elas ficavam, já, essa vez amanhecia o dia. E eu tinha que ficar ali fazendo café. Aquele episódio do Banco do Brasil marcou muito a cidade, né, Laíde? Nossa, mas lá foi muito chegado. Foi repórter lá fazer de fora, fazer reportagem. A doutora Thalma não quis, não aceitou. Falou, não deixa, não abre a porta. Falei, não abri mesmo, só saí assim. Falei, não, ela não vai atender ninguém. E vinha e ficava lá meia-noite, a gente fazendo café, arrumando para eles, sabe? Nós falamos do filho. Nós falamos do filho. Ah, sim. Vamos Foi falar do nessa Moisés. e nessa época, naquela mesma época, que foi dia 24, dia 12 de maio, de julho, que é mais ou Na menos época isso aí, do né? assalto, né? É. 12 de Aí, junho. aí, olha, eu tinha floricultura e tudo isso, mas eu estava conta de tudo, sabe? Certo. Daí, a doutora falou, Alaíde, aqui no fórum tem uma criança e está chovendo muito. Eu não posso mandar para a aldeia, porque não tem... E tem aldeia já. Não tem condições de ir carro lá. Não pode ficar em casa, arrumar... Eu falei, pode, irmã. Pode ir, doutora, aliás. E ela mandou. Daí, eu estava na floricultura, levaram lá. Eu falei... abri o carro assim para me ver, que estava chovendo, né? Aí, Moisésinho regalou um oi desse tamanho. Eu senti assim que ele falou para mim, ai, me pega. Eu falei, não, leva lá em casa, leva. Daí levou lá para casa, né? A Maria estava lá, pegou, que trabalhava comigo, né? E hoje está o Moisés aí. Moisés tem quantos anos? E está com 36. 36 anos. É uma bênção. Moisés, né, filho da Laíde, está lá sempre animando a igreja, trabalhando na paróquia, fazendo com que as nossas celebrações na Igreja Matriz sejam tão bonitas como é. Parabéns, Laíde. Você certamente 30 e poucos anos, né, criando o Moisés com tanto carinho. E hoje ele é uma bênção também para a nossa comunidade de Goiuri. A Laíde, que veio lá para a Fazenda São Luís Reis, veio lá da Bahia, e olha que presentão que ela nos deu, né? 45 anos de uma empresa, Floricultura São Paulo. Hoje a Laíde já está tranquila, né? Já, vamos dizer assim, né? A vida já ensinou tanto, né? E tem esse presente aí para a nossa comunidade, que é o Moisés. Parabéns, Moisés, né? Parabéns, certamente a Laíde tem sido uma boa mãe. Laíde, eu sei que nessa história toda você falou de uma pessoa também que aqueles mais antigos aqui de Goiânia vão lembrar, da Florinda. A Florinda era a chefe da casa paroquial do Padre Luiz, não é isso? Ela veio junto com o padre. Como é que está a Florinda? Onde que está a Florinda? Conta pra gente aí. Então, Gerson, por uma grande surpresa, ela fala 30 anos que ela está fora daqui, né? Lá em Campo Grande, Mato Grosso. Vem aqui. Eu falei, um dia eu vou. Mas eu vou de avião. Eu falava assim, para ir de carro, não. Aí Moisés, de férias, né? Mãe, vamos. Eu falei, então vamos, mas você consegue ir dirigindo até lá, é muito longe. Ele falou, mas a gente para.
E daí a Elza Cardoso foi também, né? E daí nós fomos. Nossa, e saiu, Moisés gravou lá. Foi lá para tudo que é lugar. Até para o Japão foi. A chegada nossa lá, né? Foi muito linda. Nossa Senhora. Mas, gente, que maravilha, Jéssica. E olha o que aconteceu. Maravilha, assim, de saber aquela coisa tão linda que me receber. E daí ela ligava para as amigas dela, ia lá. Ia ver nós, né? Mas ninguém ia assim de mão vazia. Ia, levava uma coisa, levava um bolo, levava. Nossa, uma coisa. É muito, muito legal o povo lá, Depois de sabe? quantos anos você encontrou a 30, Florinda? 30 30 anos. anos. Uhum. Ela, Eu a nem conhecia Florinda, Moisés direito. a Florinda morava aqui em Goiverê, trabalhava na casa paroquial e ajudava o Padre Luiz também na época, né? Era muito conhecida aqui na comunidade. Muito. Hoje ela mora lá em Campo Grande, então. E depois de 30 anos você foi revê-la Foi lá na rever ela, né? Mas ela já tá. Ela fez 90 anos, agora 90 dia anos. 14. Mas daí eu falei assim. Vamos, Florinda, para lá, para Guerê? Ela falou, não, eu não aguento mais, não sei o quê, mas está na casinha dela, né? E daí depois, olha o que eu recebi lá em Campo Grande, né? Quando eu cheguei lá, eu vi na casa dela umas fotos do São Carlos Acutis, né? O menino que hoje é de santo, né? Mas eu nunca nem... Não vou ligar para isso aqui, não. E daí fui no domingo, chegamos sexta, segunda, domingo, nós fomos tomar café lá na casa do filho da Mercedes. Ele é de médico, né? Daí ele falou, vem aqui, daí nós fomos lá. Aí a esposa dele falou, quando vocês vão? Eu falei, terça-feira. Daí ela falou, mas não, fica para quinta-feira, que é a novena que nós estamos tendo aqui do São Carlos Acutis. Você não está sabendo? Eu falei, não. Ela falou assim, olha, é a maior do mundo. Está vindo gente de todo lugar para fazer nessa novena e receber graça, por causa que lá que aconteceu o menino que estava morrendo, né? E ele o padre deu a benção, né? E com uma relíquia do frei, do menino, e o menino ficou curado, né? Está lá, curado para todo mundo ver, né? Então, ela falou, fica. Eu falei, então tá bom. Moisés, tudo combinamos. Aí nós vamos para casa da Florinda. Eu falei, vamos ficar. Daí eu falei assim, e eu tinha uma tosse de 3 meses já. Fui ter no doutor Rogério. O doutor Rogério me passou um tanto de exame, né? E falou assim, Alaide, vai na tua viagem. Quando você voltar, você faz esses exames. Daí, não precisou. Daí eu fui, né? Aí eu falei assim, se ele é poderoso, esse santinho aqui, dá fala para Jesus de mim, que cabe essa tosse à noite. Tossia, e rezei 3 Ave Maria só. E virei para o lado, até hoje. Até hoje não tem problema de tosse mais. Olha aí. Gente, Não olha, é tem. a força da fé, né? Estamos conversando com a Alaide Martins dos Santos. Já contamos histórias aqui, já falamos lá da Fazenda São Luís Reis, já falamos aqui do Padre Luiz, que era uma pessoa que era abençoada. E eu estou no rádio hoje por conta do Padre Luiz, aquele dia que ele foi lá convidar, que tinha que trabalhar no rádio. E depois que o Padre Luiz faleceu, que eu realmente fui para o rádio, né? Foi. Mas sou muito grato de ter essa bênção do Padre Luiz me encaminhando para trabalhar nesse meio de comunicação que eu tanto adoro. Mas, Laíde, a gente tem sempre um legado, né? Ter um filho, a Laíde já teve. Já falamos aqui do Moisés, esse garoto, né? 36 anos, mas é um garoto, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Não sei se a Laíde já plantou uma árvore. Deve ter plantado porque plantou uma floricultura, né? 45 anos da Floricultura São Paulo. E diz que um outro legado que nós podemos deixar é escrever um livro. E você escreveu Histórias do Pioneirismo nos Sertões de Goiverê, que é um livro, né? Que a Laíde escreveu junto com uma outra pessoa aqui de Goiverê, que é a Marinalva Moutinho, né? Através da Marinalva. E você contou as histórias e a Marinalva transformou isso num livro.
Então, um legado que certamente, né, você está deixando aí para a nossa cidade. Como é que foi a história desse livro? O que conta esse livro aqui, Laíde? Como? Como é que surgiu a ideia de ter o livro? Olha, a Leonice Onek, que nós se damos muito bem, ela fez o primeiro livro dela. Aí ela sempre falou assim, Laíde, você tem matéria para fazer um livro? Eu falei, Leonice, não. Aí eu comecei a escrever para o jornal, a Tribuna, né? A Tribuna da região. Aí toda semana saía uma parte que eu escrevia, por minha cabeça. Mas depois daí, acumulei lá, estava guardadinho lá em casa, e falei, vou fazer livro, nada. Aí a Marinalva chegou um dia lá, faz uns 3 anos, e falou para mim, Laíde, você não pretende fazer um livro? Eu falei, eu tenho matéria. Ela falou, vamos fazer? Eu falei, então, e eu tenho que pagar ainda? Eu falei, tem que pagar? Ela falou, não. Daí pelo Estado, não sei como é que é lá, não paga. E foi aonde nós fizemos o livro, sabe? E eu fiquei, assim, admirada de eu fazer isso, Jéssica, que a Marinalva falou assim, você tem alguma coisa gravada? Eu falei, não. Como é que você sabe? Está na minha cabeça. Está na sua cabeça. Eu tenho um gravador, porque meus irmãos ninguém sabia. Ninguém lembrava daquilo que foi acontecido, que nós íamos de pau de arara e tal. Mais ou menos, sabe? Mas contar corretamente, que nem eu conto, ele não conta. Então, tá certo. E eu sei. Olha, o livro Histórias do Pioneirismo nos Sertões de Goiverê. Uma parte a Laíde já falou aqui pra gente, mas quem quiser aí, olha, ler o livro, tem bastante coisa bacana aqui, que fala um pouco da história da nossa cidade de Goiverê. Quem tiver a oportunidade, né, de ler, leia esse livro e com certeza vai estar sabendo aí de bastante coisas da história. Principalmente da igreja, né? Da igreja, da igreja, né? A maioria da igreja. Tem alguma coisa, não sei se você sabe, porque a gente ia para a igreja, mas também não é brincadeira, a gente ia, a turma de moça, a tua mãe também ia, né? A turma da Filha de Maria, mas para ir nessas brincadeiras, de filme, que passava no dominguinho, não no nosso da igreja, no dominguinho. Às vezes, alguns filmes que não era para a gente ir. A gente tinha que ter a licença do Padre Luiz. Padre Luiz, a gente tem um filme tal. A Filha de Maria pode ir, eu era coordenadora, e falei assim, vai lá e me traz tudo o relato do filme. Do filme. Que eu quero saber. E eu pegava, ia lá e copiava tudo e levava. Aí ele via, ele sabia de tudo, ele olhava assim, lá na porta dele, lá, e falava assim, não vai não. Esse filme não é para vocês, não vai. Então, daí ele fazia censura para quem podia assistir o filme. Aí tinha uma menina, mora aqui ainda, da Filha de Maria, agora é separada. Aí ela falou assim, eu vou. Eu falei, mas você não vai, o padre falou que não é para ir. Eu falei, vou. Daí foi, padre, fulano de tal falou que vai. Ele falou, se ela for, você tira a fita. E ela foi. Olha, a censura. Laíde, olha, eu tirei. É um prazer falar com você. Né? Jéssica, isso aqui, olha, você não sabe, você está me revivendo. Opa! Quem sabe a gente poderia falar aqui muito mais tempo, né? Mas tem horário. Faz parte da nossa história, né? Contar um pouco do que foi Goiverê, do que é Goiverê, das pessoas que passaram por aqui. Né? E nós aqui podemos recordar de alguns amigos, inclusive, né? A Laurita, que está aí, o Luiz, né? O Luiz Chuchu foi coordenador do nosso coral, né? Ele era o regente do coral da igreja, pessoas que deixaram saudade, né? E a gente relembrou aqui nesse nosso bate-papo. Então, deixa aí, né, para a gente encerrar, deixa aí os microfones à sua disposição. Antes de encerrar, você falou da igreja, tudo da igreja, mas a gente tinha brincadeira, que nem eu falei. Você sabe que eu e tua mãe fomos candidata à rainha do carnaval? Olha aí, rainha do carnaval. Eu sei que minha mãe tem lá um título, né, de 1958, gente, 1958, né?
Minha mãe tinha 18 anos, Era. né? E foi candidata à rainha do carnaval aqui em Guerê. E daí era para... Eu estava quase chegando nela, mas vai os patrão dela, que era os turcos, o hábito, pegou, cobriu. Cobriu a proposta e é a minha mãe E que ela foi a rainha do também carnaval, ganhou. né? Eu falei, tá, mas a gente Legal. era amigas, sabe? Aliás, continua amigo, né? Continuamos amigos aí. Laide, muito obrigado. Obrigada, Deus eu, abençoe. Um bom final de ano para você. Eu desejo também para todos, não sei que vai depois nos ouvir, né? Nos ver, ver ou ouvir? Vão nos assistir. Assistir, né? Um Feliz Natal, né? Muitas graças de bênção de Deus, né? Porque nós, cristãos, sem Deus nós não somos nada. Mas se nós temos esse Deus forte que mora com a gente vence tudo, né? E você é uma pessoa muito merecedor disso aí, né? Tua família, tua mãe agora, sozinha sem teu pai, mas não importa. A vivência que eles tiveram, mais de 60 anos, né? Deu força para ela viver sozinha agora. Tá bom. Conversamos então com a Laide Martins dos Santos, pioneira aqui de Goiumirê. Obrigado pela sua audiência, né? Deu aí o seu like, compartilhe o nosso podcast e tudo de bom e até a próxima.